Meus irmãos, boa noite. Hoje, dia 21 de dezembro de 2022, né? Estamos numa quarta-feira, 8h07. Vamos dar início aqui, com a graça de Deus, no nosso estudo das obras subsidiárias da doutrina espírita, e estamos estudando as obras da Amélia Rodrigues, a chamada série evangélica, psicografada por Divaldo Franco, e esse estudo é promovido, né, é patrocinado, graças ao Grupo Espírita Francisco de Assis, que nos proporcionou aqui a possibilidade, né, nos franqueou a possibilidade de estarmos reunidos para um estudo muito profundo, né, que a Amélia Rodrigues traz, uma narrativa muito profunda sobre o Evangelho, e a ideia é colocarmos em prática, trazermos para a nossa vida cotidiana o Evangelho. Então, vamos pedir para a nossa irmã Denise fazer a nossa prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoe. Nós agradecemos a Ele essa oportunidade de podermos estudar essas obras maravilhosas de Amélia Rodrigues. E nós agradecemos a Ti, Senhor, que podemos nos reunirmos aqui, que nós possamos desfrutar o máximo de todo o aprendizado aqui ensinado por nossos irmãos amigos. Que assim seja, que seja sempre assim. Graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão, Denise. Muito obrigado. Gratidão a vocês, meus irmãos. Vamos lá. Eu vou abrir aqui a tela e já começar a ler, tá? O capítulo de hoje. É o segundo capítulo do livro Primícias do Reino. É o primeiro livro da obra da série evangélica da Amélia Rodrigues, que é o Primícias do Reino. E hoje a gente vai estudar o precursor, que a gente sabe que é o João Batista, tá? Então vamos lá. O precursor. A porta abriu rangendo em ferros gastos e uma figura grotesca assomou à soleira, erguendo o alfange brilhante de encontro ao retalho de luar que invadira a estreita cela. Aqui está se referindo ao João Batista quando ele foi preso. A noite serena estava envolta de escumilha franjada de prata e se ouviam de longe em longe os surdos sons reveladores do bacanal desenfreado no outro lado. Tá falando aqui, né, do palácio onde residia a Salomé, né, todo aquele contexto que a gente já sabe ao qual aconteceu a tragédia de João Batista. Maqueronte, ou Maqueiro, a fortaleza sombria, erguida nas meadas do Planalto de Moabe, na Pérea, descortinava horizontes ilimitados. De um lado, o fosso, o Mar Morto, caindo 1.200 metros abaixo, e além, imensas planícies do Monte Nebo, onde Moisés contemplara a terra prometida. Naquela torre, da sinistra cidadela, ele já passara 10 meses de doloroso cativeiro. É verdade que não sofrerá suplícios, todavia, isolado dos discípulos amados, a quem no val de Betabara, ou nos mananciais da paz, em Citópolis, pregava a necessidade do arrependimento e a penitência. Sofria o amargor da punição indébita. Intimamente recordava suas próprias palavras dirigidas aos companheiros quando estes, algo enciumados, falaram-lhe sobre Jesus. Então, aqui, meus irmãos, está falando que o João Batista ficou preso 10 meses. Então, aquela ideia de que ele, na mesma noite que a Salomé ofereceu a dança, né, a fatídico, não foi tudo na mesma noite, ficou 10 meses preso ainda, porque o rei
tinha medo dele. Todo mundo falava que, se ele fosse condenado à morte, quem o condenou sofreria ali uma maldição. Então, tinha essa coisa lá, tinha esse comentário, né, na época, que João Batista era muito famoso, né, e ele pregava o arrependimento, e ele era o precursor do Cristo. Vamos lá. O homem não pode... Aí é o que ele falava, né? Frases de João Batista. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: não sou o Cristo, mas fui enviado apenas como precursor. Quem tem a esposa é o esposo. O amigo do esposo que o acompanha alegra-se intimamente quando ouve a voz do esposo, pois esta alegria me coube abundantemente. Convém que ele cresça e eu diminua. João Batista era tão famoso na época que confundiam ele com o Cristo, com o Messias. Tanto que, quando Jesus pergunta aos apóstolos: quem dizem que sou? Aí fala: uns dizem que sou Elias, outros João Batista, outro algum profeta, porque achavam que Jesus era... achavam que a importância de João Batista na época era uma importância absurda, absurda. A gente não faz ideia. Era março de 29. Março de 29. É importante lembrar que Jesus começou a sua missão claramente, né, no ano 30, nos últimos 3 anos da estada dele aqui conosco. Herodes Antipas retornava da viagem encetada à Babilônia como membro da comitiva de Tibério, que tinha à frente o legado Vitélio, para conseguir as simpatias de Artabano, rei dos Medos, que venceram os partos em guerra sangrenta e cruel. Bem, aqui, minha gente, ela faz recortes históricos para que nós tenhamos saibamos a linha do tempo. Então, o tempo todo, a Amélia ela traz momentos históricos para a gente saber o que houve e quando houve. Tá? Então, aqui, se a gente entrar aqui no mérito histórico, a gente vai ficar aqui falando muito tempo sobre isso. Então, caso alguém queira saber mais detalhes, seria um outro momento, e particularmente para que nós possamos ler isso aí, tá? Entender cada personagem e cada momento desse aí político, né, da época. Demorando-se em Maqueronte, resolveram ali comemorar o próprio natalício, oferecendo à comitiva principesca e ociosa suntuoso festim naquele inverno, ao invés de desfrutar o agradável clima de Tiberíades, onde passava invariavelmente esta quadra do ano. Estamos falando aqui, gente, de Herodes Antipas, tá? Ele aguardava aquele instante e, para isso, se fortalecer em longas, calmas meditações. Naqueles meses do amargo cativeiro, em hora alguma quebrantara o ânimo firme ou a coragem férrea. Não tergiversou nem jamais temeu. Se muitas vidas possuísse, de uma só vez, todas daria pelo direito de proclamar os dias de justiça que se avizinhavam a invectivar a degradação dos costumes que se imiscuíra na própria corte, onde o incesto e o adultério campeavam sobre o beneplácito condescendente da cordialidade vulgar. Então, tudo que acontecia na corte, né, aquelas festas, aqueles bacanais que eram corriqueiros para eles, né, o João Batista denunciava, ele ficava denunciando. Então, é muito interessante como a coisa acontece, né, até que ele seja condenado. Os dias transatos da peregrinação pelo deserto, falando de João Batista,
alimentando-se frugalmente e mergulhado em profundos cismares, sentira as mãos fortes e intangíveis do Pai fortalecendo suas fibras, e ouvira no coração as vozes ininteligíveis dos seres angélicos, ordenando-lhe a pregação redentora, para abrir veredas por onde seguisse o esperado. Então, o tempo todo aqui, o João Batista é tratado como o que está anunciando a vinda de Jesus. Ele é o precursor, é o que vem na frente. Ele vem falando, né, que alguém chegará maior do que eu. Aquela era a hora do testemunho. Sentia-o interiormente. Experimentava estranha algidez pronunciadora do momento. Até então estivera recordando todos os acontecimentos. Desfilaram mentalmente aqueles dias risonhos da infância feliz, sombreada apenas por secreta preocupação acerca de Deus e sobre os homens a crescer, através dos dias, exageradamente pelos verdes anos da adolescência. Quantas vezes não poderia dizê-lo, escutando as narrativas da lei na sinagoga ou comentando livros sagrados, sentira-se arrebatado pela necessidade de meditar a sós, perdido pelos áridos e difíceis caminhos das regiões ásperas do deserto montanhoso e adusto. E ao fazê-lo, quantas visões inextricáveis experimentara. Em toda a inquietação que atormentava e em toda a necessidade de que eu procurava fugir, sentia que os céus o conduziam para um destino, o de preparar caminhos para outros pés, para o Messias libertador. Tudo na sua vida transcorrera de modo incomum. O berço fora-lhe oferecido em circunstâncias transcendentais. Seus pais receberam quando já não esperavam. Conhecia o fato narrado pelo próprio Zacarias. Ansioso por um filho, Zacarias é o pai de João Batista, né? Ansioso por um filho, ele foi ao templo orar e ao fazê-lo, surpreendera-se pela presença de um ser espiritual que lhe disse: nada receieis, Zacarias, pois a tua oração foi escutada. A tua mulher Isabel dar-te-á um filho, ao qual porás o nome de João. Ele será para ti motivo de alegria e regozijo, porquanto será grande no Senhor. O torpor e o receio invadiram seu pai, estranha mudez adviera-lhe depois do nascimento aguardado. Então, depois que o João Batista, enquanto o João Batista não nascera, né, ele ficou mudo, depois dessa revelação que ele teve no templo. E é importante falar, né, que ele não podia ter filhos, né, e a Isabel tinha uma idade muito avançada, né? Hoje a gente consegue, né, que as mulheres tenham uma gravidez chamada normal pelos recursos da ciência, pela nossa expectativa de vida que aumentou, né? Expectativa de vida não, expectativa de encarnação, que é a vida eterna. Hoje, mas antigamente, 30 anos já estava velho, né? Nessa época aí era assim, 40 anos já estava assim, né? As mãos de Deus indiscutivelmente pousavam sobre o seu lar. Depois, a seguir para o deserto, vestiu-se como o antigo profeta Elias, uma pele de camelo no corpo, em volta dos rins, um cinto de couro. Iniciaram o ministério por volta do ano 15 do Império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes Antipas, tetrarca da Galiléia. Então, a gente tem vários personagens aqui, representantes do César, do Império Romano. Tá? A gente tem o imperador Tibério César, a gente tem o Pôncio Pilatos, que é o que a gente já conhece, né?
que lavou as mãos no julgamento do Cristo, que era o governador da Judéia, e o Herodes Antipas, tetrarca da Galileia. Esse Herodes aí é o que vai fazer o processo, que vai estar mais na frente com a relação com João Batista. Descera os chapadões rochosos e duros da Pérea e viera a Betabara, perto da embocadura do Mar Morto, onde o Jordão enseja um val de fácil acesso para as caravanas. E ali começara pregando e lavando as impurezas com água do rio, expectante. Porém, quanto àquele que conduziria os homens, assinalando-os com o fogo da verdade, o sinal da vida eterna. Então, aqui que começou essa ideia de lavar o corpo, né, numa representação, num simbolismo de lavar a alma, né, no batismo da água. É aí. O clima no inverno é ali delicioso, e as águas velozes passam cantando entre os festões de canas e fetos sob a sombra de tamarindeiros, cujo verdor contrasta com o deserto de fogo ardente e nu, mais adiante. Contava somente 30 anos e estava estuante de força e vigor. A voz tonitruante brada sem cessar. Quem vos ensinou a fugir da cólera que vai chegar? O machado corta já as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. A evocação fala o chorar. Saudades daqueles dias de ação preparatória para a chegada dele, do Cristo, né? Havia quase 5 séculos que a boca profética ali se calara. Estamos falando de Elias, tá? A boca profética de Elias. Ali se calara e uma preocupação geral dominava os corações. O sangue das vítimas das guerras e das rebeliões incessantes, abafadas a ferro e a fogo, corria abundante, e o clamor das vozes ao Senhor era ensurdecedor. O alto, no entanto, permanecia em silêncio. Ele se sentia, não há como duvidar, a voz que clama no deserto, e preparava os caminhos do Senhor. Fora assim mesmo que respondera aos judeus enviados pelos sacerdotes e levitas de Jerusalém, ao lhe indagarem se ele era o Cristo ou o Elias esperado. Veja bem, João Batista, o tempo todo, é comparado a Elias. Elias foi um profeta de 500 anos antes, que foi dito que ele seria o precursor do Messias, há 500 anos antes. Vejam bem como é que o Evangelho, como é que a coisa foi engendrada, preparada com esses personagens. Naquele instante, força em comum dominara-o e nobre inflexão modulara a voz, ao proclamar: eu batizo com água, mas no meio de vós está desconhecido de vós aquele que virá após mim. Que já era quase ano 30, então ele já sabia que Jesus estava ali, chegando. Eu nem sou digno de lhe desatar as correias do calçado. Isto fora em Betânia, um pouco além do Jordão. E sentira-se grande na própria pequenez. No dia seguinte, recordava-o com os olhos nublados de pranto e indizível felicidade interior. A alva se espraiava lentamente e a casa da passagem regurgitava de viajantes. Sob os loendros e tamarindeiros em flor zumbiam miríades de insetos, suaves olores perpassavam no ar.
pregava as primícias do reino de Deus com inusitada emoção. O verbo quente, derramado em catadupas de alento esperançoso, umedecia-lhe os olhos requeimados pelo sol ardente. Quando se movimentava no afã de arregimentar as almas para o exército que preparava, vira-o de relance, descendo a borda do rio, por sobre a relva verdejante, com os vestidos brilhando de maneira incomum, tendo sobre a cabeça o cofiem tradicional. Notado aqui seria aquela tal pomba, né? Aquela luz, né? O vaso improvisado para o banho lhe escorregara da mão e ele gritou sem poder dominar-se: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é de quem eu dizia: após mim vem um homem que é maior do que eu, porque existia antes de mim. Não o conhecia eu, mas, para tornar conhecido em Israel, é que vim com o batismo d'água. E, aproximando-se, disse-lhe: Eu é que devia ser batizado por ti, e tu vens a mim? Quer ver, Jesus, na sua humildade, foi até João Batista para ser batizado. E aí João Batista reconhece a grandeza do Cristo e fala: Tu é que devias batizar a mim. Deixai por agora, convém cumprirmos tudo que é justo. Jesus falou para ele. Ele falava com eloquente grandeza espiritual. Após o ato singelo, ouviu-se uma voz de dentro ou fora do espírito, rememorando, não saberia dizê-lo: Este é o meu filho querido, no qual pus a minha complacência. Quer dizer, João Batista ouviu essa voz, não sabe de onde. Tudo aconteceu em janeiro do ano anterior e parecia tão próximo. Ele se afastara pelo mesmo caminho por onde transitavam os rebanhos, desaparecendo entre os renques de tamareiras. Não voltara a vê-lo outra vez. Não tivera a felicidade de dialogar com ele. Uma tranquila confiança empolgara-lhe o espírito desde então. Pôs-se a verberar com mais ardor contra a degeneração moral onde esta se encontrasse. Foi visitar o tetrarca e, sem trepidar, invectivou-lhe a conduta. João Batista foi na porta do palácio falar sobre a conduta moral daqueles que eram representantes do César. Como pudera aquele reizete pusilânime e ignóbil trair a filha de Aretas, rei dos nabateus, que se vira obrigada a buscar refúgio além da Pérea, em Petra, junto ao pai, enquanto ele recebia a esposa do seu meio-irmão Herodes Filipe I, que vivia em Roma como cidadão sem qualquer título. E era filha de outro meio-irmão, Aristóbulo, apaixonado como a avó Mariane, a Asmoneana, assassinada por Herodes o Grande. Herodes o Grande é o anterior a esse Herodes. Esse é o Herodes Antipas. O Herodes o Grande é o Herodes que mandou matar as crianças na época que os 3 reis magos foram visitá-lo. Esse já era outro Herodes, era o sucessor desse Herodes. As palavras veementes queimavam, e Antipas o ouvira impressionado. Antipas estava dentro do palácio, ouvindo João Batista gritar lá fora sobre a decadência moral deles. Fraco, porém, ou indiferente, não tivera o príncipe a nobreza de libertar-se da estranha paixão, nem sequer reagira. Sabia, no entanto, que da ira que empolgara a alma da mulher ferida no seu orgulho e desfaçatez.
A noite sonhava muito longe e o vento frio corria por sobre os montes de Galaade. Os pífaros agudos varam a noite estrelada e as sombras no salão de festas da fortaleza dançam retalhadas pelas flamas vermelhas das lâmpadas que cobre de cobre e cristal suspensos. As recordações continuam a assaltá-lo na masmorra fria e infecta. Quantas humilhações que, todavia, não o feriam. No íntimo, recordava, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Gostaria de ter ouvido conversando com um ungido. A mente vinha à lembrança de Moisés, atormentado no alto Nebo, fitando a terra eleita, sem obrigar a alcançá-la. Vocês sabem que Moisés seguiu os 40 anos no deserto, conduzindo o povo do Egito, né, os escravos do Egito, e ele não conseguiu alcançar a terra prometida. Né? Ele morreu antes, vendo-a. E João Batista era o Elias, né, que fez a continuação desse processo. Com esse receio no coração, nascido talvez dos dias de solitária e triste reclusão, mandara 2 discípulos procurarem Jesus, de quem tanto ouvia falar, para saber. A resposta não chegara e a hora era aquela, a sua hora. João Batista já estava preso. O suor começou a escorrer abundante. Estava, porém, em paz. Seu espírito preparado para o testemunho não acalentava ilusões. Forjara a esperança nos foles, fornos, bigornas do ascetismo, da dedicação e da confiança totais. Levantou-se, aspirou o ar tranquilo da noite, examinou a nesga do céu bordado e lavado de luar, fitou o carrasco que contemplava soturno a porta aberta. A voz soou firme como no passado, embora o desgaste orgânico. Estou pronto, disse. Ajoelhou-se sobre a palha imunda do cubículo e curvou a cabeça para baixo. Na manhã clara, meses antes, na Galiléia Formosa, os discípulos de João, porque João Batista tinha discípulos, tá? Interrogaram o estranho e nobre rabi. És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar por outro? Ide, respondeu o jubiloso, e contai a João o que ouvis. E vedes, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos tornam-se limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. E aos pobres é anunciada a boa nova. Feliz de quem não se escandalizar de mim. Logo se afastaram, comovidos e fascinados, os discípulos de João Batista, né? E o mestre, tocado de ternura pelo prisioneiro que o mandara inquirir, falou: que saíste a ver ao deserto? Um caniço agitado pelo vento? Pois que saíste a ver? Um homem em roupas delicadas? Ora, os que trajam roupas delicadas residem nos palácios dos reis. Por que, pois, saístes? Para verdes um profeta? Sim, declaro-vos, eu, e mais de um profeta, porque este é quem está escrito, é de quem está escrito. Eis que envio a preceder-te o meu arauto, a fim de preparar o caminho diante de ti. A balada da revelação nos lábios do rabi se emoldura de cristalina beleza e ele prossegue. Em verdade vos digo que entre os filhos de mulher não surgiu nenhum que fosse maior que João Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior que ele. Desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus sofre violência e os homens violentos o tomam de assalto, porque todos os profetas e a lei, até João,
vaticinaram. Ele, porém, se o quiserdes aceitar, é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, aqui é Jesus falando, revelando que João Batista era o Elias, né, do Antigo Testamento. Era o profeta Elias. Sim, João é Elias reencarnado, abrindo caminhos e preparando estradas. A verdade está anunciada. Luz nova projeta-se nos dédalos da ignorância multimilenar. Em Maqueronte, entre os convidados em toda parte, encontravam-se Herodíade e Salomé, sua filha, do consórcio com Filipe, Agripa, seu irmão, outro Herodes, que mais tarde, no império de Calígula, seria nomeado sucessor de Filipe, no seu território, e posteriormente, quando Antipas foi exilado para Leão, na Gália, sucederia-lhe em sua tetrarquia. Também lá estava Herodes Filipe II, o tetrarca pacífico da Gaulanítida e Traconítida, que em breve casaria com Salomé. Então, para ficar mais claro, tinha Herodes o Grande, né, que tinha filhos, que era esse Herodes que está aqui agora, tem o Herodes Filipe, Herodes Filipe II, e o Herodes Agripa, né, o seu irmão. Então, são 4 Herodes. 5, o pai e 4 filhos, tá? Esse Herodes desse processo que a gente está lendo agora é o Herodes Agripa. O festim digno de cortes orientais excedia em luxo e loucura. Vitério, chegando em sua liteira suntuosa, traz consigo todo um exército de bajuladores e serviçais e entra triunfalmente recebido pelo aniversariante. Os crótalos cantam as citaras e os quinor, enche o ar de estranhas e lânguidas melodias, enquanto os timbales marcam o febril compasso. Então, ali, toda aquela festa estava sendo... tinham músicos ali fazendo aquela festa, né? Ao qual como é que é o nome dela? Ao qual a Salomé, né? Salomé, né, que você está falando? Desculpa, a Salomé dançaria, né? É nesse contexto aqui. Então, era um contexto de luxo, de muita comida, de muita música, né? E muita perdição moral. E aí é onde entra o João Batista, que ele denunciava isso. Os lampadários estão em todo o seu esplendor, os candelabros com almotolias de prata e ouro derramam luz sobre os tapetes da Babilônia, de Tiro e de Sidom, e os panos coloridos de Damasco a escorrerem pelas paredes de pedra lavrada. Aqui a Amélia, ela faz bem como... Ela coloca bem assim, ela narra bem como era a coisa luxuosa na época, né? Jacintos, dálias, rosas e jasmins formam festões coloridos e perfumados em volta, por detrás do ébano e mogno trabalhadas. Saduceus e fariseus discutem animadamente, enquanto os suculentos manjares desfilam e atendem aos convivas. Uma escrava canta estranha e ignota melodia. No intervalo, os velários são descerrados e, subitamente, ante o espanto geral, Salomé, menina moça, põe-se a dançar. O vinho louro escorria abundante e o bailado de loucura inebriava os príncipes, os fariseus e os convidados em geral.
A dança, uma mistura de ritmos religiosos e pagãos, era também lasciva. Quando a música se interrompeu, e imenso silêncio penetrou triunfante, a bailarina tombou em atitude insólita e luxuriosa. Antipas, Herodes Antipas, né? Filho do grande Herodes, do Herodes o Grande, entorpecido pelo vinho e pela sensualidade, exclamou em febre, enlaçando a jovem menina: pede-me, pede metade do meu reino e eu te darei. Pela mente ambiciosa da garota excitada, perpassavam as paixões e ansiedades da sua época. Veja, a questão toda aqui, só para fazer um parênteses, é que a mãe dela, estava com um relacionamento com o meio-irmão dele. E ali, naquele lugar, tudo era permitido. Não tinha nenhum freio, não tinha nada. Era um ambiente de amoralidade. E era nesse contexto que o João Batista denunciava tudo aquilo. Então, o rei ofereceu para Salomé o que ela quisesse. E tinha uma frase, né, que palavras de rei não volta atrás. Tinha essa tradição na época. Né? Atordoada, busca a genitora para aconselhar-se. E esta, achando propícia a ocasião, segreda. Pede-lhe a cabeça de João. A menina empalidece. Quer dizer, a Salomé nem queria pedir isso, mas a mãe, ameaçada por ele, porque ele a condenara e ficava ali denunciando, porque ela estava numa situação totalmente equivocada, para se vingar, usou o juramento, né, do rei para ela, que ela quisesse. Né? A mãe autoritária insiste: pede-me, eu te darei o que quiseres. Esse João ousou desmoralizar-me diante da ralé e perante o próprio rei, que, acovardado e do meu supersticioso, não teve altivez de o punir, degolando-o com severidade para servir de exemplo. Limpa-me o nome, filha. Não apenas peço, eu exijo. Quer dizer, até o Herodes Antipas, como eu já tinha dito antes, tinha medo de João Batista. A tradição falava na época que ele seria amaldiçoado. O ar pesava e a expectativa se fez geral. Alguém gritou: pede-lhe, e rei, e após prometer, não poderá recusar. Somos testemunhas. Pede. Com a voz rouca, a menina propôs: dá-me a cabeça de João para que eu possa bailar. Antipas respeitava e temia o Batista. Ao ouvir o singular pedido, estremeceu e quedou-se lívido. Gargalhada geral explodiu no ar e as vozes em coro reclamaram: dá-lhe a cabeça de João, dá-lhe a cabeça do Batista, ou temes ofertá-la? Atoleimado, o rei chamou um sicário e mandou decepar a cabeça de João, encarcerado. No alto, a lua, em minguante, ocultou-se entre nuvens escuras e um silêncio tétrico se encheu de expectação. A lâmina prateada cortou o ar e, num baque surdo, a cabeça do precursor rolou no piso de pedra. A música voltou a soar e rodopiando. É importante lembrar aqui que João Batista não foi degolado ali no salão. Ele já estava preso. E aí o sicário, né, seguindo a ordem do Antipas, foi lá cortar a cabeça dele. A música voltou a soar e, rodopiando com uma bandeja de prata na mão espalmada, Salomé entregou a Herodíades o troféu, a cabeça decepada do Batista.
que fitava com olhos sem luz a consciência ultrajada dos seus algozes. Semi-desvairada e infeliz, a infeliz mulher pôs-se a gargalhar. Elias resgatava o crime cometido às margens do rio Quizon, quando mandara decepar a cabeça dos adoradores de Baal e, livre, tarefa cumprida, ascendia agora nos cimos. Seus discípulos rogaram a Antipas o cadáver e o sepultaram com carinho. Em colina longínqua, auscultando a noite silente, Jesus orava. Dias depois, abandonou as terras de Herodes Antipas e foi semear a boa nova em outras terras. Cumpriam-se as Escrituras. O silêncio que o precursor fizera ensejava a audição do Messias por toda a terra numa nova era. Acabou. Queria dar aqui boa noite para o nosso irmão Lindomar Palmeira e Indaiá, que chegaram, né, durante o nosso estudo. Sejam bem-vindos. A hora que vocês chegarem, sempre uma... Boa noite. Robert, eu não estou sozinha. Boa noite a todos. Paz e bem. Então, eu vou falar um pouco mais alto, ok? Ok, meu irmão. Bem, nós aqui tivemos foi um texto denso, um texto grande, né? Cheio de referências políticas, geográficas. Eu não tenho como, aqui nesse 1h20 que a gente tem, dar detalhes sobre esses pormenores que são importantes. A Amélia espelha muito bem, fala muito bem sobre tudo isso. A nossa intenção aqui é dar uma importância, uma relevância a alguns fatos. Primeiro, é a confirmação de que Elias foi João Batista. João Batista era Elias. Tanto que, depois que o próprio Cristo pergunta aos apóstolos, e dizem que sou, dizem que é João Batista. Chegam a dizer isso sobre ele. Tamanha a importância de João Batista. E aí eles falam, Jesus fala, outros dizem que é Elias. Aí Jesus fala, Elias já esteve aqui e vocês não perceberam. E eles entenderam que falaram de João Batista. A ideia da reencarnação, nesta época, 2000 e poucos anos atrás, era uma ideia muito prematura, muito assim, ainda estava muito engatinhando. Eles acreditavam, de certa maneira, na ressurreição, né? Mas não na reencarnação. Já havia estudos, aceitações de alguns religiosos, estudiosos sobre reencarnação, mas não era muito bem definida, né? Vejam vocês que a coisa da reencarnação foi realmente explicada com Kardec há 2 séculos. Porque mesmo os indianos, mesmo os povos asiáticos, né, tinham ideias, e os povos também dos países africanos tinham ideias de reencarnações, da reencarnação, mas não com a clareza, com a nitidez, né? Com a coisa bem assim, didática, que o próprio Kardec trouxe. Então, aqui a gente vê várias situações. E a gente traz também a figura do Elias, que, na época, ele estava ali trazendo o Deus único. E ele se colocou ali como se fosse uma aposta para os adoradores de Baal. Baal era um dos deuses que era cultuado, né, lá
na Antiguidade, há 500 anos antes do Cristo. E aí ele foi trazer a ideia do Deus único e os adoradores de Baal não aceitaram. Então, ele fez uma aposta, e eu ganhar essa aposta, toda a tribo será degolada. Se eu provar que... E aí apareceu um sinal no céu de fogo, ao qual ele ali provou que esse sinal de Deus era único. E toda a tribo foi degolada. Então, mesmo Elias, mesmo João Batista, que Jesus falou, que Jesus nascido de mulher, João Batista é o maior de todos. Olha a importância desse ser na época. Mesmo João Batista não ficou fora da lei de causa e efeito. Não ficou... já que é João Batista, já que ele é o maior entre os nascidos de mulher, já que ele é o precursor, já que ele é o homem do batismo, já que ele é tão importante, mesmo ele não ficou fora das leis de causa e efeito. Então, todos nós estamos sujeitos a isso. Isso é uma lição muito importante, porque às vezes a gente acha que a gente santifica uma pessoa, né? Bota a pessoa como santo e acha que ele não tem nenhum tipo de questão reencarnatória, né? Ou poderíamos chamar kármica, né? Mas, sim, ninguém está livre disso. Alguém quer fazer algum comentário? Eu quero. Denise. Me chama a atenção, né? Eu já dei uma olhadinha em algumas coisas de João Batista, a parte do batismo, né? Porque naquela época a água significava pureza. Quando se falava em lavar as mãos, é como se a pessoa estivesse se purificando, e é água corrente, né? Essa história de batismo. E Jesus Cristo, quando ele se batiza com João, ele, em momento algum, ele está se batizando porque ele é impuro. E sim porque ele quer validar o que João está fazendo. Que hoje nós estamos da reforma íntima. O batismo seria isso, a reforma íntima. A purificação, né? A remissão, a correção do teu comportamento. Né? E João chama a atenção pelo bacanal que está acontecendo do outro lado. Então, Jesus Cristo valida o que João está fazendo. Não porque ele é impuro. Né? João, eu falo que um estudo muito bom do Haroldo Dutra, que é o Evangelho de João, né? Uma coisa bem mais detalhada. Quem puder aí, que nas meninas aí que nunca viram, dá uma olhada. Aí fica mais assim, é mais fácil para entender o que a Amélia está citando, né? Então, essa passagem, João sabia que ia ser morto. No momento nenhum ele entra naquela prisão sabendo que ia sair. Ele sabia, seus discípulos, ele mesmo diz a seus discípulos isso, né? Então, a água, ela é uma imersão, né? Que hoje nós chamamos da reforma íntima. Então, o batismo seria uma imersão, você se fazer a reforma íntima. Como não adianta hoje em dia, tem vários batismos, não estou questionando batismo também de religião nenhuma, que é nosso propósito não é falar de religiões, né? E sim do batismo. Não adianta ter o batismo se você não fez a reforma íntima. É só uma coisa simbólica. Né? É simbólico, não é que aquela água vá curar você, é porque a água, naquela época, ela tinha esse significado. Tanto que João Batista batizava sem falar nada. Quando ele colocava a cabeça de alguém da água, ele olhava para as pessoas. Eu não preciso falar nada. Porque a água por si, ela fala. A água por si significa limpeza, purificação, né? Então, essa observação que eu teria que fazer, irmãos. Gratidão aí por vocês me escutarem. Excelentes apontamentos. O Lidomar já vai falar aí, que ele levantou a mão. É interessante, Denise, você falar isso, porque essa validação. E hoje a gente entende, né, que no nosso batismo é diário. Todo dia a gente pode atingir um batismo, né? E aí existe, sem querer desmerecer o que você falou, aquela coisa do rito de passagem, né? Que
eu sou batizado agora, né? Aí eu sou uma nova criatura. E eu já ouvi o Haroldo falar também, através dos estudos dele com os, da, 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 das religiões antigas, que antes de se batizar, o batizado lá, ele falava tudo que ele fazia de errado. Então, você não fazia, não, eu traí minha esposa, eu roubei, eu já matei. Ele falava tudo, porque ali era sincero, era uma coisa assim. Agora, com João Batista não tinha mais ou menos. O cara chegava lá e declarava todos os crimes que ele tinha cometido, e dali ele era uma nova criatura. Isso é muito importante também. E o que você falou da importância, né? A importância do Cristo validar e a humildade, né? Porque o Cristo chegou ali, não pode me batizar. É como se você fosse... Imagina, você chegar para Jesus e falar, não, Jesus fala assim, imagina, Jesus fala assim, Alessandra, me dá um passe aí. Jesus te pediu um passe, mas não, me dá um passe. Não, mas você não precisa, eu estou te pedindo, você precisa me dar um passe. Então, é como se fosse uma coisa, eu estou dando um exemplo bem assim, como o Cristo me pedisse alguma coisa, eu falo, não. Ele nos dá o empoderamento, ele nos dá essa condição de a gente falar assim, olha, eu sou amado por Deus, eu consigo fazer as coisas, eu posso fazer as coisas. Não é aquela coisa, eu sou um coitado, eu sou um pecador, nunca vou conseguir ser igual, não sei o quê. A gente se coloca numa condição, porque Chico Xavier, Gandhi, Madre Teresa estão lá, estão aqui também, na luta também. O João Batista estava na luta também. Não, é humildade, né, Jobert? Porque olha a humildade. Jesus Cristo ele vem anunciando o evangelho. Como ele anunciaria o evangelho sendo soberbo? Exatamente. Como? Sejam humildes. Ele mostra a humildade, né, para que os outros discípulos de João sigam também, entendam que o evangelho está vindo anunciado. Né? Essa validação é uma coisa tão importante, que a missão, eu digo que a missão de João, né, ele não entende, né, essa vinda de Jesus Cristo do batismo, que ele iria batizar Jesus Cristo. Isso também ele sabia desse encontro, ele só não sabia o tempo desse encontro. E ali fica claro para João. Até aqui, né? Aqui se encerra uma missão, porque dali em diante ele já sabia o que iria acontecer. Né? Aquilo que a gente fala, né? Ele sabia que João sabia que tinha um propósito, ele só não sabia qual seria o processo para chegar nesse propósito. Né? Então, quando o propósito é o batismo de Jesus Cristo. Que algumas pessoas falam, mas Jesus Cristo era impuro? Não, ele não era impuro. É a humildade, a retidão, para ensinar o outro a retidão, validar tudo aquilo que vai ser feito. Jesus Cristo não era impuro e não era criminoso, e foi torturado e assassinado, e condenado, né? Tudo isso. Lindomar, meu querido, palavra sua. Quem quiser falar, é só levantar a mãozinha aqui. Boa noite a todos. Falar de Jesus. Boa noite, minha querida. Dá um beijo, um abraço na sua família, tá? Do Marcão lá. Todos, saudade, Denise, minha irmã. Falar de Jesus é muito especial, né? Falar de Jesus, a gente vai lembrar lá, a gente vai ver. O quanto a humildade começa na reencarnação dele na Terra, o quanto que ele sofreu. Espírito gigante que teve que se diminuir, sangrou seu perispírito para poder reencarnar na Terra. E ele veio passar a limpo o evangelho e só deu certo porque foi isso que Denise falou, humildade. Ele, de maneira nenhuma, ele feria os costumes de qualquer povo, né? De qualquer nação. Através do exemplo, ele falava assim, olha só, nós temos que nos dobrarmos em espírito. Foi o que Denise falou. Porque se nós não nos dobrarmos em espírito, não vai adiantar. Porque o corpo ele é uma vestimenta, ele é um equipamento de aperfeiçoamento em cada encarnação para nós em espírito. Essa máquina perfeita e bendita. Aí a gente retrata João Batista, que foi Elias.
ele vem em missão e resgate, porque os profetas mataram muito, né? E eles degolavam muito, então foi um resgate para ele também. A libertação desse espírito, né, que veio preparar o caminho para o Senhor. Então, Jesus nunca condenou, né, essas práticas superficiais até, né? Mas ele batia muito forte no plano espiritual, que nós somos espíritos, né? E que carregamos um corpo. Não é o corpo que carrega o espírito, é o espírito que tem que carregar o corpo. Então é isso, a minha contribuição. Falar de Jesus para mim é muito emocionante, é muito. Gratidão, Lindomar. Você sempre trazendo também coisas boas para a gente, reflexões interessantes. Jesus é o máximo para a gente aqui na Terra. Por isso que é confundido com Deus, porque ele é um Deus aqui na Terra, de tão grandioso, de tão maravilhoso, de tão espetacular. E é um manso cordeiro, manso. Ele é assim uma mansidão, e a gente fica sem graça, fica sem palavras para poder falar sobre ele. Alessandra, diretamente de Minas Gerais. Boa noite, com todo carinho para todos, né? É um texto belíssimo, né? A gente vê realmente e sente a poesia de Amélia Rodrigues quando nos retrata todo esse cenário que por si só é tão duro, tão severo, e ela vê uma poesia e nos traz essa poesia desse momento, né? Então, porque é poético. Quando Jesus entra em cena, torna-se poético, né? O nascimento de João Batista, por si só, é uma demonstração de grandeza do nosso Pai. Os pais, Isabel e Zacarias, eram idosos, e eles não poderiam ter filho, e Zacarias não poderia ser pai, por questões biológicas, né? Então, quer dizer, todo o cenário já não propiciava o nascimento de um filho, mas era preciso que houvesse a reencarnação de João Batista, precursor do Cristo, preparar o terreno para que Jesus estivesse entre nós naquele momento e executar toda a sua missão da Boa Nova nos corações endurecidos de todos nós, né? Porque a gente não esquece que a gente é espírito antigo, e a nossa caminhada é antiga, né? Então, quer dizer, é muito bonito essa administração divina de todo o cenário que envolve não só a chegada do Cristo, mas a gente vê a manifestação do Pai em nossas vidas, né? Hoje, tudo é devidamente colocado no momento certo, no momento oportuno e como tem que ser colocado. Então, o nascimento dele já foi assim um momento de muita divindade, de muita sublimidade, né? Tanto é que Zacarias fica mudo, como o texto fala, e o Jobert mencionou no momento da leitura, porque ele não deveria divulgar a manifestação sublime, o esclarecimento do anjo Gabriel. O anjo Gabriel é um espírito protetor, certo? Não há nada de fantasioso na situação, é um espírito que veio esclarecer Zacarias do que estava acontecendo. Imagina, a mulher idosa, ele idoso, sem poder ter filho, e vem um filho, ele ia pensar, minha esposa me traiu, o que houve? Tantas situações que poderiam vir. Então, o espírito Gabriel esclareceu da missão, da grandiosidade daquela criança que estava vindo no ventre da sua esposa Isabel, prima de Maria. Prima de Maria. Então, você vê que é todo um contexto. Maria sabe do nascimento de Isabel e vai ter com ela, feliz do nascimento da prima, do filho da prima. E os filhos, João Batista e Jesus, crescem juntos, brincando juntos, inocentemente, sem entender ainda a missão que cada um carregava. Lógico, Jesus sabia.
Jesus é um espírito lindo, que nós não temos palavras para dizer quem era. É um espírito resplandecente. O nome dele, até quando a gente pronuncia o nome dele, a gente sente essa manifestação sublime envolvendo a todos nós. Os fluidos do Cristo nos chegam. Tanto é que há uma situação em que diz, quando você precisa, pronuncie só o nome de Jesus e ele te bastará. Então, por aí a gente sabe o que é Jesus. É um espírito perfeitíssimo, sublime, que veio para realmente nos trazer essa mensagem da boa nova, de como nós podemos crescer na direção do Pai, porque estamos imersos, estávamos ainda mais imersos em uma atmosfera espiritual muito pesada, como o próprio texto diz, como que as festas, os bacanais, a imoralidade reinava, o poder pelo poder, a sanguinolento, quer dizer, era uma atmosfera pesada, de erros acumulados e cumulativos, né? E aí a gente vê no texto várias demonstrações do que a própria doutrina nos explica e que não há privilégio nas leis de Deus. Então, olha só, quando Jesus diz, né, que João é Elias, reencarnado, abrindo caminhos e preparando estradas, ele veio com essa missão para ajudar nesse preparo da missão do Cristo, né? E como nós, o povo, principalmente da época, não tinha condições de entender tudo o que Jesus iria nos dizer, e como às vezes ainda, até hoje a gente tem dificuldade, né? O ato do batizar também tinha que ser demonstrativo, tinha que ser algo que fosse palpável, que acontecesse e que os olhos acompanhassem, os olhos carnais. Por isso se banhava, como a própria irmã Denise disse também, como se estivesse limpando o nosso espírito, mas nós sabemos que ele não limpa. O que limpa é o que? A reforma íntima, é o nosso nascer de novo dentro de nós, refazendo o homem velho que existe em nós, né? Então, mas era preciso que ele fizesse essa demonstração para que depois, quando Jesus começasse a dizer tudo o que ele deveria dizer em parábolas, nós começássemos a despertar o nosso espírito para a grande verdade sobre nós mesmos, né? Aquele lance de atire a primeira pedra, quem nunca pecou, vai, não volte a pecar para que não te suceda o pior, quer dizer, refaça seu caminho. Todas essas lições precisavam de uma base para sustentar, que era, vamos dizer, começando com João Batista, demonstrando o que era limpeza, para depois nós entendermos que a limpeza era mais interna do que externa, né? E isso era tão bonito que Guilhom Ribeiro, ele diz sobre Jesus de uma forma muito bonita. Ele fala, Jesus nem Deus, nem homem. Ele não é humano, embora tenha se reencarnado para que pudéssemos trazer essa mensagem tão de perto e nós entendêssemos, vendo ele fazer, vendo ele agir, vendo ele proceder, vendo ele nos chamar, entendêssemos o que ele queria nos propor. E custou caro, né? Custou caro, mas Jesus estava acima de tudo isso, ele sabia da missão que ele tinha que desincumbir em nome do Pai. O Pai era ele e ele era o Pai. Estava perto de Deus e resplandecia a luz divina. E aí a gente vê essa questão da próprio desencarne de João Batista, quando Salomé equivocadamente, tanto é que ela sofre muito depois, a pedido da mãe, que tinha problemas amorais, né? E morais, então ambas sofrem, porque ela achou que acabando com João Batista, acabava com a ameaça. E nisso é aquela coisa, aquele ensinamento de Jesus, né? O escândalo é necessário, mas ai de quem o praticar. Quer dizer, era necessário que João Batista desencarnasse assim, ele também, vamos dizer, entendeu perfeitamente, ele se sentiu o quê? Ele quitou a dívida dele e pôde alçar voos maiores. Mas e quem o pediu? Quem praticou esse ato em nome de uma justiça, da justiça divina? A justiça divina se cumpriria, mas quem foi o autor desse mando
cria-se uma dívida, não é verdade? Como João Batista, em outro momento, criou a sua dívida. Então, a gente vê como não há privilégios nas leis divinas, João Batista cumpre o que lhe devia ressarcir. Pagaríamos até o último centil, isso é para todos, né? E aí a gente analisa essa questão de que João Batista era Elias, e a gente tem a lei da reencarnação, que é lógica. Somos espíritos antigos, como que você vai refazer seus passos? Vivenciando novamente uma nova chance, uma nova experiência, com os mesmos irmãos reencarnados de outras formas, em outras posições, e você ali no meio desse momento, refazendo os pontos que devem ser refeitos, né? E aí a gente lembra da transfiguração de Jesus no Monte Tabor, em que junto de Pedro, né, João e Tiago, eles presenciam uma das cenas mais lindas que nós temos também, que Jesus se torna luz, conversando com Elias e Moisés. E eles estão conversando sobre a crucificação do Cristo, aquele momento todo que ele passaria, a força que ele estava reunindo para vivenciar aquele momento todo de tão grande engano e dívidas para nós, né? Então, aí também Jesus estava com quem? Moisés e Elias. Então, a vida continua, a vida é contínua, somos espíritos imortais. Então, isso tudo, esse texto é belíssimo porque nos reporta isso tudo. Não é, Jobert? Eu espero ter contribuído um pouquinho. E somos muito gratos por isso, toda a sua narrativa aí muito interessante, muito rica, lembrando de pontos que a gente pode ter esquecido aqui, fechando aqui o nosso estudo. Eu sou muito grato aos seus comentários sempre, e eu queria fechar hoje o estudo, se alguém não tiver mais nada a declarar, com uma música do Tim e Vanessa, chamada Veredas, que fala exatamente desse personagem que a gente está estudando hoje. Posso compartilhar? A gente faz a música e depois o nosso irmão Lindomar vai fazer a prece, se ele quiser. Né? Eu só estou falando assim. Quem sabe ele não queira fazer. Vergonha, ele é envergonhado. Vamos lá, deixa eu botar a música aqui, então, de Vanessa. Se vocês não estiverem ouvindo, falem comigo, tá? Está picotando um pouquinho, Jobert. Gostosa, poderão de aqui picotando.
Olha, aqui travou, viu? O som não está bom. O som não está bom? O som não está bom, travado. não. Está travando. Ah, me desculpa, felizmente. Deve ser a internet, deve ser a internet. E não está dando para a gente entender, Joubert, a fala dela. Obrigado por falarem. Eu vou... E ela é ótima, né? Ela canta muito, ela canta muito. É ótimo. Eu coloquei no grupo. Coloca no grupo, a gente assiste lá. Eu botei no grupo lá, essa música, tentei, né? Vou botar aqui. Eu botei no grupo lá e vocês vão ouvir depois, quem não conhece, quem conhece vai ouvir de novo. A obra do Tim Vanessa é uma coisa muito, muito maravilhosa. É um casal, são irmãos, né? Espíritas, e as músicas são recebidas por alguns autores, o Gladson Lage, o Tim, e eles recebem as músicas e fazem as letras. As músicas recebem as letras e fazem músicas. Às vezes recebem tudo, é o processo de criação deles. Bem, eu quero agradecer aqui mais uma vez a presença de todos, encarnados e desencarnados, dizer que está sendo muito importante a gente ter esse entendimento, né, do que é o Evangelho, como ele se configurou para a gente ter o que a gente tem hoje, né? Como essas obras chamadas subsidiárias, né, e não são menos importantes do que o Pentateuco, agora são uma reexplicação, uma reviviscência daquele Evangelho primitivo lá, né, dessa época do Cristo, para que a gente possa poder ter um respaldo, um respaldo filosófico, científico, religioso em nossas vidas, né? E não separarmos a religiosidade da nossa vida cotidiana, da nossa vida em ações no grupo espírita. O que eu quero dizer com isso? Que está tudo integrado. A gente tem que ser espírita em todos os lugares que nós estivermos, né? Quando a gente estiver lá no nosso trabalho, no nosso filho, no nosso lazer, ali também é espiritismo, ali também é evangelho, ali também é doutrina, né? Não é só agora ou durante as reuniões públicas, no passe, água ou culto no lar. É integral, até que quando a gente conseguir entender esse processo, eu só entendo isso intelectualmente, nem a todo momento a gente não consegue ainda, mas quando a gente conseguir entender e aceitar isso e viver isso, vai ser uma outra vida. Agradeço muito a participação de todos e peço ao nosso irmão Lindomar para fazer nossa prece final. Então, vamos lá, né? Vamos agradecer, mentalizar a figura do nosso Mestre Jesus, né? E dizer assim: Jesus querido, gratidão. Gratidão por lhe conhecer, gratidão por conhecer o Evangelho, gratidão por conhecer a reencarnação, gratidão por conhecer todas as ciências, gratidão por conhecer a arte da vida, gratidão por conhecer o perdão, gratidão por conhecer a compaixão, gratidão por conhecer a caridade, gratidão por conhecer, Senhor, o amor. Jesus, tu que és o médium de Deus, pois Deus falava através de ti. Tu que nos apresentou Deus, o Deus bom, o Deus justo, o Deus Pai. O Deus que ama tanto os bons quanto os maus, indistintamente. Jesus querido. Agradecemos, Senhor.
E te pedimos que derrame sobre todos nós, Senhor, por mais uma semana as suas bênçãos. Derrame em todos os lares, em todos os becos, em todas as vielas, em todos os lares em sofrimentos e conflitos, em todos os hospitais, cárceres. Derrame por todos os lugares que estão em dificuldade, Jesus. São para esses que nós rogamos por mais esta noite. Abençoe a cada grupo que te procura como este, de Amélia Rodrigues. Abençoe este grupo, Senhor. Abençoe a todos nós por mais uma semana. E gratidão. Que seja encerrado em teu nome mais uma noite de estudo, Senhor, do teu evangelho. Graças a Deus. Gratidão, Lindomar. Gente, boa noite, muito obrigado. Fiquem com Deus. Boa Até a noite. Boa noite a todos. Bom Natal. Boa noite. Natal. Natal. Tudo de bom. Feliz Natal a todos. Feliz Natal. Tchau, Juliana e Gaiá. Boa noite. Muita paz. Obrigado.